Sabe aquela ideia de que, para ter sucesso na vida, basta ter um QI alto? Pois é, o que vamos explorar aqui hoje mostra que a história é bem mais complexa. Existe um outro tipo de inteligência, uma que tem a ver com gerenciar o que a gente sente e como a gente se relaciona com os outros. Então, bora mergulhar nisso. Por muito, mas muito tempo mesmo, a gente acreditou que um QI nas alturas era o passaporte para o sucesso. Só que a vida real, ela é bem mais complicada. O material que a gente analisa hoje desafia essa ideia, mostrando que só ter habilidades cognitivas não dá conta de todos os desafios que a vida joga na nossa frente. E olha só que interessante esse contraste. De um lado tem o perfil da pessoa com QI alto, brilhante, fala bem, tem mil interesses, mas muitas vezes é alguém mais ansioso, que fica remoendo problemas, que sente mais culpa. Do outro lado tem o perfil com alta inteligência emocional, uma pessoa socialmente mais equilibrada, que se comunica bem, que tem uma capacidade incrível de se conectar com os outros. Fica claro que a inteligência emocional nos ajuda a ser mais completos, mais humanos mesmo. Para deixar isso mais claro, vamos a um exemplo prático. Imagina a cena. Um dia de verão, um calor insuportável em Nova York, a cidade inteira está de mau humor, aquele clima pesado. Aí, ao entrar num ônibus, em vez daquele silêncio de sempre, o motorista, um cara de meia idade, com um sorrisão no rosto, recebe cada passageiro com um animado "Oi, como vai?". E conforme o ônibus andava bem devagar naquele trânsito, uma coisa quase mágica começou a acontecer. O motorista começou a comentar, super animado, sobre o que via pela janela. Olha lá, que liquidação incrível! Nossa, tem uma exposição ótima naquele museu. O prazer que ele sentia pela cidade era contagiante. E o ponto principal é esse. Quando as pessoas desciam do ônibus, elas não estavam mais com aquela cara amarrada. O motorista, com uma atitude super simples de gestão emocional, conseguiu mudar o clima. Ele espalhou uma onda de bem-estar pela cidade, um verdadeiro pacificador urbano. Agora, vamos mudar completamente de tom para ver o outro lado dessa moeda. Em total contraste com a história do motorista, a gente tem notícias que mostram o que a imaturidade emocional pode causar. Olha isso, um menino de 9 anos que destrói uma sala de aula porque alguns colegas o chamaram de bebê. E a coisa vai ficando mais grave. Essa outra manchete mostra um padrão preocupante de violência por motivos banais. Um esbarrão sem querer na rua vira motivo para tiroteio porque foi visto como um ato de desrespeito. É a emoção sem filtro, sem controle nenhum, escalando para a violência. E é aqui talvez a notícia mais chocante de todas, que expõe a falta de preparo emocional dentro da própria família. Pais que, no momento de fúria, com a desculpa de disciplinar o filho, acabam cometendo o pior. Essas notícias todas gritam a urgência de a gente entender e aprender a lidar com as nossas emoções. Para a gente entender por que essas coisas acontecem, é fundamental conhecer um conceito-chave, a ideia de que nós temos basicamente duas mentes. Uma é a mente que pensa, a racional. A outra é a mente que sente, a emocional. E muitas vezes elas vivem numa verdadeira queda de braço pelo controle. E essa queda de braço tem um nome. É o sequestro emocional. Sabe aquele momento em que a emoção, tipo raiva ou medo, toma conta de um jeito que a razão simplesmente desaparece? É isso. O nosso cérebro emocional é muito mais rápido, ele reage antes que a nossa parte pensante tenha tempo de dizer, opa, calma aí. A história da Matilda Crabtree é um exemplo trágico e devastador disso. A menina, de 14 anos, resolveu pregar uma peça, se escondeu no armário para assustar os pais. Eles chegam em casa, ouvem o barulho e acham que é um ladrão. O pai, Bob, pega a arma, entra no quarto e a Matilda pula gritando "Buu!". No puro pânico, a emoção sequestrou a razão. Ele atirou, atingindo a própria filha. As consequências foram irreversíveis. Bem, depois de ver o problema, vamos para a parte boa, a solução. E a ótima notícia é que inteligência emocional não é algo fixo, tipo ou você tem ou não tem. É um conjunto de habilidades que dá para aprender, dá para desenvolver. É como ganhar um kit de ferramentas para uma vida mais equilibrada. E esse kit de ferramentas tem 3 peças principais. A primeira é se conhecer. É perceber o sentimento na hora em que ele aparece. A segunda é se gerenciar, saber lidar com esse sentimento no jeito apropriado. E a terceira é entender os outros, que é a famosa empatia, a capacidade de reconhecer a emoção no outro. Para ilustrar a primeira habilidade, a de se conhecer, tem essa história fantástica. Um samurai chega para um mestre zen e exige saber o que é o céu e o inferno. O mestre o provoca, dizendo que ele é só um bruto. O samurai, claro, fica furioso e saca a espada. E aí o mestre diz com toda a calma, isto é o inferno. Naquele instante, o samurai percebe a própria raiva.
Esse reconhecimento da emoção é o primeiríssimo passo para o controle. Certo. E como a gente gerencia esses sentimentos? A ciência dá umas dicas bem práticas. Fazer exercício aeróbico, por exemplo, ajuda a combater uma tristeza mais leve. Se permitir pequenos prazeres como um banho quente, uma comida gostosa, também funciona. Ajudar quem precisa tira o foco dos nossos próprios problemas. E o riso, dar uma boa gargalhada ajuda a gente a pensar com mais clareza e criatividade. Ok, agora vamos ver como essas habilidades funcionam no mundo real. O impacto do quociente emocional, o QE, é bem concreto e dá para medir, seja na saúde ou na carreira. Olha só este número, 21. Um estudo acompanhou homens que tiveram ataque cardíaco. No grupo dos 25 mais pessimistas, 21 morreram em 8 anos. Agora, no grupo dos 25 mais otimistas, só 6 morreram. É inacreditável. A atitude mental deles foi um fator mais decisivo para a sobrevivência do que a maioria dos outros riscos médicos. E no trabalho, o resultado é impressionante também. Uma seguradora, a MetLife, contratou vendedores com base no nível de otimismo deles. No segundo ano, esse grupo mais otimista vendeu 57% a mais que os colegas pessimistas. A capacidade de lidar com o não, pura inteligência emocional, fez toda a diferença. Agora, um exemplo de como a falta de inteligência emocional em um líder pode ser catastrófica. Em 1978, um piloto, conhecido por ser um tirano, estava no comando de um voo. O avião começou a ficar sem combustível, mas os copilotos ficaram com tanto medo da reação dele que não falaram nada. O avião caiu e 10 pessoas morreram. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com uma comunicação melhor. Depois de ver tudo isso, fica muito claro. A gente precisa começar a pensar na inteligência emocional como uma alfabetização básica, tão importante quanto aprender a ler e a escrever. É algo essencial para o nosso futuro como sociedade. Então a ideia aqui que é muito esperançosa. Ensinar essas habilidades para as crianças desde cedo funciona como uma espécie de vacina psicológica. É uma forma de prevenir problemas lá na frente, como depressão e agressividade, fortalecendo a resiliência das novas gerações. E para fechar esta análise fica a reflexão. Se são as emoções que guiam a nossa vida, que determinam o nosso destino, aprender a linguagem delas não deveria ser tão fundamental quanto aprender a ler? Se as emoções têm esse poder todo sobre nossas decisões, nossa saúde e nossos relacionamentos, por que a educação emocional não é uma prioridade? Fica aí a pergunta. Talvez essa seja a habilidade mais importante de todas.